Você já teve a sensação de olhar para a sua vida e pensar: meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo? Talvez depois de um divórcio, depois que os filhos cresceram, depois de perder um trabalho, depois de entrar na menopausa, ou simplesmente porque um dia você acordou e percebeu que a vida que construiu já não combina mais com a mulher que você é hoje. Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa recomeçar do zero. Você precisa recomeçar de você. Oi, eu sou a Ruth Souza e aqui a gente conversa sobre recomeços, liberdade e o caminho de volta para quem você realmente é. Eu passei muito tempo acompanhando mulheres, mulheres que passaram anos cuidando da família, do casamento, da carreira, dos filhos e que de repente se encontram diante de uma pergunta que nunca tiveram coragem de fazer: quem sou eu agora? E talvez essa também seja a sua pergunta. Porque quando um ciclo termina, a nossa primeira reação é acreditar que precisamos começar tudo de novo. Mas depois de tudo o que eu vivi, eu descobri uma coisa: ninguém recomeça do zero. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu acho curioso como a gente acredita que recomeçar é voltar para estaca zero. É como se a vida pegasse tudo o que você construiu até aqui e simplesmente apagasse. O casamento acabou? Vou ter que começar do zero. Perdi o emprego? Vou ter que começar do zero. Os filhos cresceram e foram embora? Vou ter que começar do zero. Mudei de cidade? Mudei de país? Entrei na menopausa? Agora preciso começar tudo de novo. Mas será que é isso mesmo? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Quando uma criança nasce, ela realmente começa do zero. Ela não sabe andar, ela não sabe falar, não sabe ler, não sabe se proteger. Ela vai aprender tudo pela primeira vez. Agora me diz, é essa mulher que você é hoje? Claro que não. Você já viveu muita coisa. Você já trabalhou, já amou, já se decepcionou, já criou filhos, já perdeu pessoas importantes, já tomou decisões difíceis, já enfrentou problemas que na época você tinha certeza de que não conseguiria superar. E mesmo assim, você está aqui. Então, como é que você pode dizer que está começando do zero? Você não está. Você está começando com uma bagagem que só o tempo é capaz de dar. E sabe qual é o problema? A gente costuma olhar apenas para aquilo que perdeu, mas quase nunca olha para tudo aquilo que conquistou ao longo da caminhada. Eu já recomecei muitas vezes. Depois de um divórcio, depois de uma segunda separação, precisei mudar de cidade várias vezes, mesmo tendo a minha casa própria, e mais tarde vim para os Estados Unidos para recomeçar. Só que, para minha surpresa, aqui também vivi muitos outros recomeços, nesses 4 anos que eu estou aqui. E o que mais me frustrava era justamente isso. Eu achava que estava sempre começando do zero. Até que um dia eu me peguei chorando e pensando: eu não aguento mais recomeçar. Foi nesse momento que eu entendi uma coisa muito importante. A vida é feita de ciclos e todo ciclo tem um fim. Quando a gente sente que está recomeçando, na verdade, muitas vezes estamos apenas fechando um ciclo e iniciando outro, mas não do zero. A partir do ponto onde chegamos com toda a nossa bagagem, a nossa história e a experiência que construímos. Eu mesma precisei aprender isso. Quando o meu casamento terminou, parecia que uma parte da minha história tinha acabado. Depois vieram outros desafios. Precisei reconstruir minha identidade, questionar crenças que me acompanharam durante toda a vida e mais tarde
tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, deixar o Brasil e recomeçar nos Estados Unidos aos 47 anos. E deixa eu te contar uma coisa, não foi bonito, não foi fácil, não foi aquele recomeço que a internet gosta de mostrar. Foi difícil, muito difícil. Eu cheguei em um país novo com 47 anos e sozinha, sem falar inglês. Precisei fazer trabalhos que eu nunca imaginei fazer. Passei por dificuldades financeiras, senti a dor da solidão, tive medo, chorei muitas vezes. Em alguns momentos eu também pensei, será que eu fiz a escolha certa? Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que o meu maior erro não era achar que eu precisava recomeçar, era acreditar que eu precisava pagar quem eu tinha sido. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar a vida. O recomeço não acontece quando você muda de cidade, não acontece quando você muda de relacionamento, não acontece quando você muda de emprego. O verdadeiro recomeço acontece quando você muda a forma como se enxerga. Porque você pode continuar morando na mesma casa, mas se você recuperar a sua voz, você já recomeçou. Você pode continuar casada, mas se aprender a colocar limites, você já recomeçou. Você pode continuar no mesmo trabalho, mas se parar de viver apenas para agradar os outros, você já recomeçou. Percebe? O recomeço começa de dentro e só depois ele aparece do lado de fora. Eu gosto de imaginar a vida como um livro. Tem muitas mulheres que, quando um capítulo termina, fecham um livro inteiro, acham que a história acabou. Mas não acabou. Acabou apenas um capítulo. E sabe o que é bonito nisso? É que a próxima página ainda está em branco. E quem vai escrever esse próximo capítulo é você. Não o seu marido, não os seus filhos, não a sociedade, não a idade. Você. Então talvez a pergunta não seja como eu começo tudo de novo. Talvez a pergunta seja quem eu quero ser daqui para frente. Porque essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da perda. Ela coloca o foco na possibilidade. E eu acredito que é exatamente aí que uma mulher começa a reencontrar a si mesma. Então, se você hoje sente que está vivendo um recomeço, eu quero que você pare, respire e lembre de uma coisa. Você não é a mesma mulher de 10 anos atrás. E isso é uma boa notícia, porque a mulher de hoje sabe coisas que a mulher de 10 anos atrás ainda não sabia. Ela sabe o que machuca, ela sabe o que não aceita mais, ela sabe o que faz sentido. E principalmente, ela sabe que viver para agradar todo mundo tem um preço muito alto. Talvez você esteja olhando para a sua idade e pensando: Ruth, eu já tenho 45 anos, eu já tenho 52 anos, eu já tenho 60 anos. E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo da sua vida ainda existe pela frente? Porque às vezes a gente olha para os anos que passaram e esquece de olhar para todos os anos que ainda podem ser vividos. Não importa se você vai começar uma faculdade, se vai mudar de profissão, se vai empreender, se vai morar em outro país, se vai aprender a dirigir, se vai construir um relacionamento consigo mesma. O importante é não passar os próximos 10 anos vivendo a mesma vida só porque você acha que já é tarde demais para mudar. Sabe o que realmente seria triste? Não seria recomeçar aos 50. Seria chegar aos 60, desejando ter tido coragem de recomeçar aos 50. E talvez essa seja a maior mensagem que eu queria deixar para você hoje.
A vida não está pedindo que você volte para o começo. Ela só está perguntando se você está pronta para escrever um novo capítulo. E eu espero, de verdade, que a resposta seja sim. Porque você não precisa recomeçar do zero. Você só precisa voltar para a mulher que por muito tempo ficou esquecida dentro de você. E quando isso acontece, tudo ao redor também começa a mudar. Agora eu quero te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários qual é o recomeço que a vida está pedindo de você neste momento. Pode ser um sonho que você deixou de lado, uma decisão que você vem adiando, ou simplesmente a coragem de voltar a olhar para si mesma. Eu faço questão de ler cada comentário, porque acredito que quando uma mulher compartilha a sua história, ela também encoraja muitas outras a escreverem a delas. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que talvez estejam acreditando que precisam recomeçar tudo do zero. Quem sabe ela só esteja precisando ouvir que ainda há tempo. Nos vemos no próximo vídeo.